Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou fundador do Stick Fight Do. Neste audiobook falarei sobre seleção natural e treino marcial. Tá? A seleção natural é um objeto de estudo da biologia, né? E foi estudado e se originou, na verdade, nas pesquisas de um cara chamado Charles Darwin. Né? Então, Charles Darwin foi, na verdade, um naturalista. Né? Ele era naturalista, trabalhava, ele era também geólogo e também biólogo, mas basicamente um naturalista, né? Que estudou a fundo, né, os detalhes sobre as espécies do nosso planeta, né, as espécies de seres vivos, certo? E o Charles Darwin criou, né, 3 teorias que ajudaram muito a ciência mundial, contribuíram muito para a evolução da ciência, principalmente na área de ciências naturais, né, no caso, principalmente a biologia. E ele criou 3 teorias. Né? As 3 teorias, a primeira delas é a origem das espécies. Né? Então ele criou uma teoria chamada a origem das espécies. Depois, ele continuou e desenvolveu uma outra teoria que era a teoria da evolução das espécies. Né? E depois ele criou a teoria da seleção natural. Certo? Então, o objeto de estudo desse audiobook, na verdade, o que eu quero falar, na verdade, nesse audiobook, é sobre a teoria da seleção das espécies. A seleção das espécies, seleção natural, na verdade, né? A seleção natural seria... Ele identificou isso como o processo pelo qual a natureza seleciona os mais aptos, né? Muitos de nós já escutou falar nisso na escola, principalmente, né? No ensino fundamental. Nós escutamos muitas vezes os professores falarem sobre a teoria da seleção natural e também já ouvimos muitas pessoas dizerem que o ambiente seleciona realmente os mais fortes, os mais aptos, né? No nosso planeta, isso é uma verdade, né? É realmente uma regra. Né? Os mais aptos sobrevivem melhor perante situações catastróficas, principalmente. Tá certo? Perante os desastres naturais, né? Perante os desastres naturais, os mais aptos sobrevivem. Tá certo? Ok. Mas o que isso tem a ver com o treino marcial? Né? Que faz parte do título desse audiobook. Veja, nas artes marciais, quando nós praticamos artes marciais, né, geralmente a natureza não nos seleciona, né? Mas nós tentamos nos adaptar a ela, tá certo? Através da prática, do treinamento, na é verdade. Então, no caso da seleção natural, existe aí uma coisa interessante, uma questão interessante. A natureza, né, segundo Charles Darwin, seleciona os mais aptos. Ok, mas para que os mais aptos sejam selecionados, né, para sobreviverem, para continuarem suas vidas, enquanto outros sucumbirão, né, é necessário que haja uma adaptação. Né? Se a natureza seleciona os mais aptos, esses mais aptos devem existir. Precisam existir os mais aptos. Né? Os mais aptos precisam, então, se adaptar para que tenham a chance, né, de continuarem, de sobreviverem, ou seja, de serem selecionados pela natureza. Certo? Porém, olha que interessante, essa adaptação ocorre muito nas artes marciais, nós podemos perceber essa adaptação nas artes marciais, tá certo? O corpo humano geralmente se adapta a uma situação muito repetitiva, quando você repete muito, né, uma determinada ação, né, o corpo humano entende, geralmente, que ele deve se modificar. Né? Ele deve se modificar porque ele acredita que aquilo é uma nova condição de vida e se ele não se adaptar, né, ele não conseguirá perpetuar, né, a sua existência. E isso está no nosso DNA, isso está na estrutura humana, na verdade, né? Então o corpo humano ele tenta se adaptar, isso é comprovado cientificamente, que o corpo humano se adapta a situações repetitivas. Né? Por exemplo, se você utiliza uma determinada parte do corpo durante muito tempo, né, e deixa uma outra parte de lado, é provável que o corpo comece a pensar, né, vamos dizer assim, entre aspas, de que existe uma nova condição. Né? Então ele terá que se adaptar, terá que adaptar uma parte do corpo para executar uma determinada tarefa. Então, se uma pessoa utiliza mais a mão direita, muito mais a mão direita do que a mão esquerda, que é o que acontece com os destros, não é? A mão esquerda geralmente fica um pouquinho menos hábil. Né? Quando se quer utilizar a mão esquerda, não se consegue com tanta naturalidade quanto se usa a mão direita. Né? Isso é um exemplo de que o ser humano, né, o corpo humano, se adapta realmente a situações dependendo da utilidade de uma parte do corpo, de uma função do corpo. Tá certo? Então, se usa muito uma determinada parte do corpo, né, a memória, vamos dizer assim, a memória corporal,
né, que reside no nosso DNA, acaba adaptando, né, a parte do corpo que é mais utilizada. Tá? Então vamos dizer que isso é um dos processos que existe dentro da seleção natural. E faz parte, sim, da teoria do Charles Darwin, da seleção das espécies. Né? Porque, como eu disse, existe uma lógica aí contraditória. Né? Existe uma lógica aí que é a seguinte, se a natureza seleciona os mais aptos, logo, os mais aptos precisam se adaptar à natureza, às novas condições que a natureza oferece. Tá certo? Então, na arte marcial, ou em qualquer, mesmo no Stick Fight Do, em qualquer arte marcial, quando se utiliza, né, uma determinada parte do corpo, se faz movimentos muito repetitivos, né, o corpo acaba se adaptando àquela situação de forma a moldar algumas habilidades, né, dos nossos membros, das pernas, dos braços ou da cabeça, para facilitar, né, com o objetivo de facilitar aquela nova tarefa que está sendo executada, que nós estamos executando, tá certo? Isso ocorre então no Stick Fight Do com o bastão. Né? Ao utilizarmos muito o bastão intensamente, é provável que fique cada vez mais natural, né, se executar movimentos com essa arma, tá certo? E quando isso acontece, acontece uma integração maior, né, do bastão com o nosso corpo, de forma que fique cada vez mais fácil executar golpes e movimentos, tá certo? Essa era uma análise então que eu queria fazer aqui, é uma analogia da seleção natural e o treino marcial, mostrando então que dentro do treinamento marcial existe um pouco de seleção natural e como funciona esse processo, né, através da repetição de tarefas, né, para adaptação do corpo a determinadas então situações, tá bom? Isso que eu tinha para falar nesse audiobook, muito obrigado e até a próxima aula.